Eu estava ali sentada na segunda fileira da capela, observando minha filha Beatriz caminhando em direção ao altar com aquele vestido de noiva que custou mais do que minha aposentadoria. O coração estava pesado, mas não da forma que deveria estar no casamento da própria filha. Havia algo perturbador naquele momento, algo que eu não conseguia identificar, mas que me inquietava desde que abri os olhos pela manhã. A melodia ecoava pelas paredes da capela moderna e todos os 250 convidados estavam de pé, admirando Beatriz. Ela estava deslumbrante e isso eu tinha que reconhecer, mas meu olhar continuava se desviando para o noivo Fernando. Havia uma tensão no ambiente que ninguém mais parecia notar. Ou talvez eu fosse a única sensata o suficiente para perceber. Foi então que senti uma mão delicada tocando meu braço. Era minha neta, Sofia, de apenas 13 anos, a filha mais nova da Beatriz. Ela estava pálida, com os olhos arregalados de uma forma que nunca tinha presenciado antes. Sofia sempre foi uma adolescente calma, observadora, mas naquele momento ela parecia apavorada. Vó, ela sussurrou, se inclinando para próximo do meu ouvido. A senhora precisa sair daqui imediatamente. Eu fiquei perplexa. A cerimônia estava apenas começando. Beatriz mal tinha chegado ao altar. Mas por que sair, meu amor? É o casamento da sua mãe. Sofia olhou ao redor nervosamente, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo nossa conversa. Vamos agora, vovó? Eu explico no caminho. Por favor, confie em mim. Havia algo na voz dela, uma urgência que não combinava com uma adolescente de 13 anos. Meus instintos de avó, que nunca me traíram antes, começaram a alertar. Sofia era uma jovem séria, madura além da idade. Se ela estava me pedindo para sair do casamento da própria mãe, havia uma razão muito séria. Olhei novamente para Beatriz no altar. Ela estava de costas para mim, segurando as mãos de Fernando enquanto o padre começava a cerimônia. Meu coração se apertou um pouco, mas algo maior me dizia para confiar na minha neta. Sempre tive uma ligação especial com Sofia e ela nunca me pediu nada sem uma boa razão. Por favor, vó. Ela insistiu e percebi que suas mãos estavam tremendo. Se a senhora não sair agora, pode ser tarde demais. Aquelas palavras me arrepiaram. Tarde demais para quê? O que uma adolescente de 13 anos poderia saber que eu não sabia? Mas havia algo nos olhos dela, uma maturidade forçada que me convenceu. Sem fazer barulho, me levantei da segunda fileira, fingindo que ia ao banheiro. Alguns convidados me olharam curiosos, mas a maioria estava concentrada na cerimônia. Sofia me seguiu discretamente e quando chegamos ao hall da capela, ela pegou minha mão com uma firmeza surpreendente. Vamos ao carro, vó. Tem coisas que a senhora precisa saber antes que seja tarde demais. Eu ainda estava processando o que estava acontecendo quando tomei a decisão que mudaria tudo. Decidi confiar na minha neta e seguir seus instintos, mesmo que isso significasse perder o casamento da minha própria filha. Havia algo na urgência da voz dela que me dizia que essa não era uma rebeldia de adolescente ou um capricho. Era algo muito, muito sério. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, eu podia ouvir a voz do padre ecoando pela capela, perguntando se alguém se opunha àquela união. Meu coração apertou, mas meus pés continuaram caminhando. Sofia me levou até meu carro e, pela primeira vez na vida, vi uma adolescente de 13 anos assumir o controle de uma situação de adultos com uma determinação que me assustou. Vó, ela disse, olhando nos meus olhos, com uma seriedade que não condizia com sua idade. O que eu vou te contar vai mudar tudo. Mas primeiro a senhora precisa prometer que vai me ouvir até o final. Antes de eu te contar o que aconteceu depois disso, se inscreva no canal, porque você não vai acreditar no que vem a seguir. Entramos no carro e eu liguei o motor, mas não sabia para onde ir. Sofia me indicou uma praça a alguns quarteirões da capela, um lugar onde costumávamos ir quando ela era menor e eu a levava para brincar. Era um local seguro, familiar, onde podíamos conversar sem ser interrompidas. Durante o trajeto, minha mente fervilhava com milhares de possibilidades. O que uma adolescente de 13 anos poderia saber sobre o casamento da própria mãe, que eu, a avó, não sabia? Sofia sempre foi muito próxima de mim, especialmente depois que o pai dela, o primeiro marido da Beatriz, faleceu quando ela tinha apenas 6 anos. Eu praticamente ajudei a criá-la e nossa relação sempre foi baseada em confiança mútua. Estacionei o carro debaixo de uma árvore grande,
longe o suficiente da capela para não ouvirmos mais os sinos, mas perto o suficiente para voltar rapidamente, se fosse necessário. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar algo que vinha guardando há muito tempo. Vó, ela começou com as mãos entrelaçadas no colo. Há 4 meses, eu descobri algo sobre o Fernando que ninguém mais sabe, nem mesmo a mamãe. Meu coração começou a bater mais rápido. Fernando era um homem de aparência impecável, bem-sucedido nos negócios, sempre educado e gentil comigo. Mas desde que Beatriz anunciou o noivado, há 8 meses, eu senti algo estranho nele, algo que em algum momento cheguei até comentar com Beatriz, mas ela não deu muita importância. Não conseguia explicar o que, mas havia algo nos olhos dele que não me inspirava confiança. O que você descobriu, Sofia? Ela olhou pela janela do carro, como se estivesse verificando se alguém nos seguiu. Lembra quando a mamãe foi viajar com ele para o Rio de Janeiro há 4 meses? Para conhecer a família dele? Eu me lembrava. Beatriz voltou daquela viagem radiante, dizendo que a família do Fernando era maravilhosa e que havia sido recebida como uma filha. Ela falou sobre a cobertura luxuosa dos pais dele, sobre os negócios prósperos da família, sobre como se sentia aceita e amada. Lembro sim. Sua mãe voltou muito feliz. Sofia balançou a cabeça negativamente. Ela não foi para o Rio de Janeiro, vó. Eles foram para um lugar muito diferente e eu descobri por acaso. Senti um frio na barriga. Como assim não foi para o Rio? Ela me mostrou as fotos, Sofia. As fotos eram mentira, vovó. Deixe-me explicar como descobri tudo. Sofia respirou fundo novamente. Naquele fim de semana, eu estava usando o notebook da mamãe porque o meu estava sem internet. Você sabe como ela não entende muito de tecnologia, né? Então ela deixou o Gmail dela aberto. Eu a conhecia bem as dificuldades da Beatriz com computadores. Foi quando chegou uma notificação automática do cartão de crédito dela com o extrato da viagem. Eu não queria bisbilhotar vó, mas vi que tinha gastos estranhos. Não eram gastos do Rio de Janeiro, eram de uma cidade do interior que eu nunca tinha ouvido falar. Minha mente começou a trabalhar rapidamente. Se Beatriz não foi para o Rio, onde ela foi? E por que Fernando mentiria sobre isso? Que cidade, Sofia? Águas de São Pedro. É uma cidade pequena no interior de São Paulo. Eu pesquisei no Google, vó. É uma cidade que quase não aparece nos mapas, sabe? Muito pequena, muito isolada. O estômago começou a revirar. Por que Fernando levaria Beatriz para uma cidade isolada no interior de São Paulo e mentiria, dizendo que foram para o Rio conhecer a família dele? E o que mais você descobriu? Sofia me olhou com aqueles olhos grandes e sérios. Eu comecei a prestar mais atenção no Fernando depois disso. Sabe como eu sempre fico quieta nos cantos, ouvindo as conversas dos adultos? Ninguém nunca repara em mim. Era verdade. Sofia sempre foi uma jovem observadora que gostava de ficar no fundo dos ambientes absorvendo tudo ao seu redor. Era uma característica que eu sempre achei interessante, mas agora estava percebendo que tinha sido útil de uma forma que nunca imaginei. Uma semana depois da viagem, o Fernando veio jantar em casa, lembra? Eu me lembrava. Foi um jantar aparentemente normal, onde Fernando se mostrou charmoso e atencioso, como sempre. Ele estava falando ao telefone na área de serviço, pensando que ninguém estava ouvindo, mas eu estava no meu quarto com a janela aberta e ouvi tudo. O que ele falou, Sofia? A menina hesitou por um momento, como se não soubesse como formular as palavras. Ele estava falando com alguém sobre a operação estar indo conforme o planejado e que a Beatriz estava cooperando melhor do que esperado. E depois ele disse uma coisa que me gelou, vó. O quê? Ele disse, depois do casamento, vai ser mais fácil convencê-la a assinar os documentos. Ela confia em mim completamente agora. Senti como se o mundo tivesse parado. Que documentos? Que operação? Beatriz nunca mencionou nada sobre documentos para assinar e Fernando sempre se mostrou desinteressado pelos bens dela. Na verdade, ele sempre fazia questão de pagar tudo, de demonstrar independência financeira. Sofia, você tem certeza do que ouviu? Certeza absoluta, vovó. E tem mais. Meu coração disparou ainda mais. Como poderia ter mais?
Eu comecei a pesquisar sobre o Fernando na internet. Não é difícil achar informações sobre as pessoas hoje em dia, né? Sofia puxou um papel dobrado do bolso. Era uma impressão de alguma coisa que ela havia encontrado online. Fernando Oliveira não existe no Rio de Janeiro, vó. Pelo menos não da forma como ele disse para a mamãe. Não tem registro de empresas no nome dele, não tem endereço fixo, nada. É como se ele tivesse aparecido do nada há um ano. Senti as pernas ficarem fracas. Um homem sem passado, mentindo sobre viagens, falando sobre operações e documentos para assinar logo após o casamento. O quebra-cabeças estava começando a se formar e o desenho não era nada bonito. E tem uma coisa que me assustou muito, vó. Sofia continuou, sua voz ficando ainda mais baixa. Ontem eu estava ajudando a mamãe a organizar os papéis para o casamento quando vi uma pasta que o Fernando trouxe. Tinha vários documentos lá dentro e eu consegui dar uma olhada rápida. Que tipo de documentos? Contratos de transferência de propriedade, vó. Da nossa casa, do apartamento que o vovô deixou para a mamãe, até do sítio no interior que ela herdou da bisavó. Senti o sangue gelar. Beatriz tinha um patrimônio considerável, herdado do pai dela, que faleceu quando ela tinha 22 anos. Ela sempre foi cuidadosa com essas propriedades, nunca quis vendê-las porque representavam a história da família. E você acha que... Eu acho que o Fernando está planejando alguma coisa muito ruim, vó. E o casamento é só o primeiro passo. Se você já viveu algo parecido, conta nos comentários. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo que Sofia tinha me contado. A situação era muito mais grave do que eu imaginava. Não era apenas um pressentimento ruim sobre o noivo da minha filha. Era uma possível armadilha elaborada com Beatriz como vítima inocente. Sofia, eu disse finalmente. Você contou isso para sua mãe? Ela balançou a cabeça negativamente, com lágrimas começando a formar nos olhos. Eu tentei, vó. Na semana passada, eu cheguei perto dela e comecei a fazer perguntas sobre o Fernando, mas ela ficou irritada comigo. Disse que eu estava sendo ciumenta porque não queria dividir a atenção dela com outro homem. Eu conhecia Beatriz bem o suficiente para saber que ela podia ser teimosa quando se tratava de assuntos do coração. Depois da morte traumática do marido, ela passou o ano sozinha, focando apenas em criar Sofia e trabalhar. Quando Fernando apareceu na vida dela como um príncipe encantado, ela se apaixonou perdidamente. E quando Beatriz se apaixonava, ela se entregava completamente, às vezes ignorando sinais óbvios de problemas. E você acha que ela assinaria esses documentos sem ler? Vó, a senhora conhece a mamãe. Se o Fernando disser que é só uma formalidade, alguma coisa sobre impostos ou sei lá o quê, ela vai assinar. Ela confia nele completamente. Ontem mesmo eu ouvi ela falando com a prima Laura, dizendo que finalmente encontrou um homem em quem pode confiar de olhos fechados. As palavras de Sofia me atingiram como um soco no estômago. Confiança de olhos fechados. Era exatamente o que um golpista precisava da vítima. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei, vó. Sofia continuou, sua voz ficando ainda mais baixa, a coisa mais assustadora de todas. Olhei para ela, preparando-me para o pior. Ontem de manhã, antes da mamãe acordar, eu ouvi o Fernando falando ao telefone de novo. Ele estava no quintal pensando que todo mundo estava dormindo, mas eu sempre acordo cedo aos domingos para estudar. O que ele disse? Ele estava falando sobre outros casos, vó, outros casamentos. Ele mencionou nomes de mulheres e estava dando detalhes sobre como a operação tinha funcionado com elas. Meu sangue gelou completamente. Outros casamentos? Sofia, você tem certeza? Certeza. Ele falou sobre uma mulher chamada Carla de Sorocaba e outra chamada Renata de São José dos Campos. E o mais assustador foi quando ele disse: com a Beatriz vai ser mais fácil, porque ela não tem família grande para fazer perguntas. Só a mãe e a filha, e as duas confiam em mim. Senti como se estivesse caindo em um abismo. Fernando não era apenas um golpista. Ele era um golpista experiente que já havia feito isso antes. E pior, ele havia estudado nossa família, sabia exatamente quais eram nossas vulnerabilidades. Sofia, nós precisamos parar esse casamento. Eu sei, vó,
por isso te trouxe para cá. Mas como? Se voltarmos agora e contarmos para todo mundo, ninguém vai acreditar. Vão achar que somos loucas ou que estamos inventando desculpas porque não gostamos do Fernando. Ela tinha razão. Sem provas concretas, nossa palavra contra dele não significaria nada. E Beatriz estava tão apaixonada que provavelmente defenderia Fernando até o fim. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhora Margarida, preciso falar com a senhora urgentemente sobre Fernando Oliveira. Tenho informações que podem salvar sua filha. Estou no estacionamento da capela, carro vermelho, placa final 3. Mostrei a mensagem para Sofia, que arregalou os olhos. Quem pode ser, vó? Não sei, mas acho que vamos descobrir. Liguei o carro imediatamente. Vamos voltar para a capela, mas vamos ser muito cuidadosas. Durante o trajeto de volta, minha mente trabalhava 1000 por hora. Quem mais sabia sobre Fernando? Quem mais estava investigando ele? E por que essa pessoa havia escolhido justamente o dia do casamento para entrar em contato? Quando chegamos ao estacionamento da capela, não foi difícil identificar o carro vermelho. Era um SUV comum, com vidros escuros, estacionado em um canto mais afastado. Uma mulher de aproximadamente 45 anos estava encostada no carro, claramente nos esperando. Estacionei ao lado dela e saí do carro com Sofia. A mulher se aproximou imediatamente. Senhora Margarida, eu sou Carla de Sorocaba. O nome me atingiu como um raio. Era o mesmo nome que Sofia tinha ouvido Fernando mencionar ao telefone. Carla, você é uma das vítimas do Fernando. Ela confirmou com um sorriso amargo. E não sou a única. Nós somos um grupo de 5 mulheres que descobrimos o esquema dele. Estamos rastreando os movimentos dele há meses. Olhei para Sofia, que estava pálida, mas determinada. Tudo o que ela havia descoberto era verdade e, aparentemente, muito pior do que imaginávamos. Como vocês me encontraram? Não foi difícil. Fernando segue sempre o mesmo padrão. Cidade nova, identidade nova, mulher bem-sucedida com patrimônio e família pequena. Quando descobrimos que ele estava se casando hoje, decidimos agir. Agir como? Carla me mostrou uma pasta cheia de documentos. Temos provas de tudo, senhora Margarida. Documentos falsos que ele usou, extratos bancários, até gravações de conversas. Fernando Oliveira se chama, na verdade, Felipe Santos e é um estelionatário procurado em 4 estados. Sentia as pernas bambas. E as outras mulheres? Todas perderam suas propriedades. Algumas perderam a casa onde moravam com os filhos. Eu perdi o apartamento que meu pai me deixou e a clínica que construí durante 15 anos de trabalho. A raiva começou a tomar conta de mim. Como esse homem podia destruir a vida de tantas famílias? Como podia estar ali no altar fingindo amar minha filha quando na verdade estava planejando roubar tudo dela? Nós precisamos parar esse casamento agora, eu disse. Já tentamos, senhora Margarida. Entramos em contato com a polícia de 3 cidades diferentes, mas o processo é lento. Ele sempre consegue se safar tecnicamente porque as mulheres assinam os documentos voluntariamente. Quando elas percebem o golpe, já é tarde demais. Então, o que podemos fazer? Carla sorriu de uma forma que não chegou aos olhos. Podemos usar as próprias armas dele contra ele, mas vamos precisar agir rápido e a senhora vai ter que confiar em nós completamente. Carla abriu a pasta e me mostrou uma pilha impressionante de documentos. Havia certidões de casamento com nomes diferentes, fotografias dele com outras mulheres, extratos bancários mostrando transferências suspeitas e até mesmo uma conversa gravada onde ele explicava detalhadamente seu esquema para alguém ao telefone. Senhora Margarida, nós estudamos o caso da sua filha há semanas. Fernando, ou Felipe, como ele realmente se chama, já escolheu a próxima etapa do plano. Logo depois da lua de mel, ele vai convencer Beatriz a reorganizar as finanças do casal, consolidando todos os bens no nome dele para otimizar os impostos. Senti náusea. E ela faria isso? Todas nós fizemos. Carla respondeu com tristeza. Ele é muito convincente, usa termos técnicos, mostra documentos falsos,
Às vezes até traz um contador cúmplice para confirmar a necessidade da transferência. Sofia, que estava ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou: Vó, nós precisamos entrar na capela e parar tudo agora. Não vai funcionar, Carla disse. Se fizermos um escândalo público, ele vai negar tudo e convencer Beatriz de que estamos tentando sabotar a felicidade dela. Precisamos ser mais espertas. Então, o que vocês sugerem? Carla olhou para o relógio. A cerimônia deve estar quase acabando. Nossa ideia é interceptar Fernando quando ele sair da capela, antes que eles vão para a festa. Temos um investigador particular aqui. Ele não é oficial, mas é um dos maridos das vítimas. E ele vai ajudar a confrontar Fernando com as provas. Senti meu coração disparar. Era arriscado, mas parecia ser nossa única chance. E se der errado? Se der errado, sua filha vai perder tudo, assim como nós perdemos. Mas se não tentarmos, o resultado é o mesmo. Nesse momento, ouvimos o som dos sinos da capela tocando, indicando que a cerimônia havia terminado. Em breve, os convidados começariam a sair para jogar pétalas nos noivos. É agora ou nunca, Carla disse. Caminhamos rapidamente de volta à capela. Carla me apresentou as outras duas mulheres que estavam esperando. Renata, uma arquiteta de São José dos Campos, que perdeu 2 imóveis para Fernando, e Lívia, uma dentista de Campinas, que perdeu o consultório onde trabalhava há 10 anos. Todas tinham histórias similares: homem charmoso, casamento rápido, transferências de propriedades e desaparecimento súbito. O investigador particular se aproximou. Era um homem de meia idade, discreto, que havia se misturado entre os convidados durante toda a cerimônia. Tudo pronto, ele disse. Assim que eles saírem da capela, vamos abordar. Tenho documentação suficiente baseada nas outras denúncias, mas precisamos agir rápido antes que ele perceba. Ficamos posicionados estrategicamente ao redor da saída da capela. Meu coração batia tão forte que achei que todos ao redor podiam ouvir. Sofia segurou minha mão, dando-me força. As portas da capela se abriram e os primeiros convidados começaram a sair. Eu podia ver Beatriz e Fernando no altar ainda tirando fotos com o padre. Ela estava radiante, completamente alheia ao pesadelo que estava prestes a se desenrolar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Fernando parou de sorrir de repente e olhou diretamente para nossa direção. Seus olhos encontraram os de Carla e imediatamente seu rosto mudou de expressão. Ele havia reconhecido uma de suas vítimas. Ele nos viu. Carla sussurrou: Vamos ter que agir agora. Fernando disse alguma coisa no ouvido de Beatriz e começou a se dirigir rapidamente para uma saída lateral da capela, longe de onde estávamos. Claramente ele estava tentando fugir. Agora! Gritou o investigador. Tudo aconteceu muito rapidamente. O investigador correu atrás de Fernando, que abandonou Beatriz no altar e tentou sair correndo pelos fundos da capela. Os convidados ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Beatriz gritou o nome de Fernando, sem compreender por que ele estava fugindo no próprio casamento. Carla e eu corremos até Beatriz, que estava em pânico total. Mãe, o que está acontecendo? Por que o Fernando está correndo? Beatriz, filha, eu preciso que você me ouça com calma. Eu disse, segurando ela pelos ombros. O homem com quem você acabou de se casar não é quem ele disse ser. Do que você está falando? Você enlouqueceu. Carla se aproximou e mostrou os documentos para Beatriz. Seu marido se chama Felipe Santos e é um estelionatário. Ele fez a mesma coisa comigo e com outras mulheres. Casou conosco para roubar nossos bens. Beatriz olhou os papéis sem acreditar. Eram fotografias dele com outras mulheres, certidões de casamento com nomes falsos, extratos bancários mostrando o dinheiro das vítimas sendo transferido para contas dele. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, mas já estava começando a entender a dimensão da enganação. Nesse momento, ouvimos gritos vindos dos fundos da capela. O investigador havia conseguido deter Fernando, que agora estava contido, e sendo direcionado para uma viatura que acabará de chegar. Sofia se aproximou da mãe e a abraçou. Eu tentei te avisar, mãe. Eu descobri que ele era mentiroso, mas você não quis me ouvir.
Beatriz olhou para a filha com lágrimas nos olhos, finalmente compreendendo que uma jovem de 13 anos havia sido mais esperta que ela. Os convidados estavam em estado de choque total. A festa que deveria ter sido a celebração de um novo começo, havia se transformado em um pesadelo, mas pelo menos era um pesadelo do qual Beatriz poderia acordar, diferentemente das outras vítimas de Fernando. 3 horas depois, estávamos todos na delegacia prestando depoimento. Beatriz ainda estava em estado de choque, mas aos poucos estava começando a processar a dimensão do que quase aconteceu. O delegado confirmou que Fernando, ou Felipe, já era procurado em 4 estados por estelionato e que nossa denúncia havia permitido finalmente prendê-lo. Senhora Beatriz, o delegado explicou, o Sr. Santos usa sempre o mesmo método. Ele estuda mulheres bem-sucedidas, com patrimônio, que estão passando por momentos vulneráveis em suas vidas. Ele constrói uma identidade falsa, conquista a confiança da vítima, casa rapidamente e depois convence a esposa a transferir os bens para o nome dele. Beatriz olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu sinto muito. Você estava tentando me proteger e eu não quis ouvir. Não fui eu que descobri tudo. Foi a Sofia que me alertou. Filha, foi a Sofia. Olhamos para minha neta, que estava sentada quieta em uma cadeira, ainda processando tudo o que havia acontecido. Apesar de ter apenas 13 anos, ela havia sido a heroína de toda essa história. Sofia, Beatriz se ajoelhou na frente da filha. Você me salvou. Como conseguiu descobrir tudo isso? Eu sempre achei ele estranho, mãe. Ele nunca falava sobre a família dele de verdade. Sempre mudava de assunto quando eu fazia perguntas. E aquele dia que vocês foram para o Rio, eu sabia que vocês não tinham ido para lá. Como sabia? Porque antes de vocês saírem, eu ouvi ele falando ao telefone sobre preparar a Casa da Serra. Rio de Janeiro não tem serra perto, mãe. E quando vocês voltaram, vocês estavam com aquele cheiro de lugar que tem muito mato, sabe? Como quando vamos para o sítio da tia no interior. Beatriz riu entre as lágrimas, impressionada com a capacidade de observação da filha. Carla se aproximou de nós. Senhora Beatriz, a senhora teve muita sorte. Sua filha e sua mãe a salvaram de perder tudo. E mais importante, vocês nos ajudaram a finalmente prender esse criminoso. O que vai acontecer agora? Beatriz perguntou. Felipe vai responder por todos os crimes, o delegado explicou. As outras vítimas finalmente vão ter justiça e a senhora não perdeu nada, porque tecnicamente o casamento foi anulado no momento da prisão dele por identidade falsa. Saímos da delegacia já no final da tarde. Os convidados do casamento haviam sido dispensados há horas, mas alguns familiares mais próximos nos esperavam para saber se estávamos bem. A história já estava correndo pela cidade inteira. No caminho para casa, Beatriz finalmente me fez a pergunta que eu estava esperando. Mãe, como você soube que deveria sair da capela? Eu não sabia. Foram meus instintos de avó e a coragem da Sofia que nos salvaram. Mas você sentiu que algo estava errado, não foi? Pensei por um momento antes de responder. Sabe, Beatriz, desde que você anunciou o noivado, eu sentia algo estranho. Não conseguia explicar o quê, mas havia algo no Fernando que não me convencia. Talvez fosse a forma como ele sempre evitava falar sobre o passado dele, ou como ele sempre tinha respostas muito prontas para tudo. Eu estava tão apaixonada que não quis ver os sinais. Beatriz admitiu. E ainda bem que vocês me salvaram da minha própria teimosia. Sofia, que estava quieta no banco de trás, finalmente falou. Mãe, da próxima vez que você namorar alguém, posso investigar a pessoa antes? Beatriz riu pela primeira vez no dia. Da próxima vez vou apresentar o pretendente primeiro para você e para a vovó. Vocês são minhas detetives particulares. Chegamos em casa e encontramos a casa ainda decorada para a festa de casamento que nunca aconteceu. Flores por todos os lados, mesas postas, um bolo de 4 andares esperando na geladeira. Deveria ter sido triste, mas na verdade foi libertador. Sabe de uma coisa? Beatriz disse, olhando ao redor da casa decorada. Vamos fazer essa festa mesmo assim, não para celebrar um casamento, mas para celebrar o fato de termos escapado de uma tragédia. E foi exatamente isso que fizemos.
Ligamos para alguns familiares próximos e amigos íntimos. Contamos a história toda e transformamos o que deveria ter sido uma recepção de casamento em uma festa de libertação. Sofia foi a heroína da noite, recebendo parabéns de todos os adultos por sua coragem e inteligência. Durante a festa, Carla me procurou para uma conversa particular. Senhora Margarida, eu queria agradecer pelo que vocês fizeram hoje. Por causa da prisão do Felipe, nós todas vamos conseguir recuperar pelo menos parte dos nossos bens. Ele mantinha conta em vários bancos e a justiça vai dividir o dinheiro entre as vítimas. E você conseguiu reconstruir sua vida? Estou tentando. Perdi muito, mas aprendi mais ainda. Aprendi a confiar nos meus instintos, a fazer mais perguntas, a não me entregar tão completamente antes de conhecer realmente a pessoa. Olhamos para Beatriz, que estava conversando animadamente com Sofia, planejando uma viagem que as duas fariam nas férias. Sua filha vai ficar bem, Carla disse. Ela tem uma família que a protege. Nem todas nós tivemos essa sorte. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora, sentei com Sofia na varanda de casa. Ela ainda estava vestida com o vestido da festa, mas havia tirado os sapatos e estava tomando um milkshake. Vó, ela disse, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você realmente confiou em mim hoje ou estava com medo de que eu estivesse inventando tudo? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento antes de responder honestamente. Sofia, eu tinha medo, sim. Medo de estar tirando sua mãe da capela no dia do casamento dela por causa de uma intuição. Mas sabe o que me fez decidir confiar em você? O quê? Seus olhos. Eu vi o terror nos seus olhos e percebi que você não estava fazendo drama ou inventando desculpa. Você estava genuinamente assustada com alguma coisa muito séria e eu sempre confiei nos seus instintos. E se tivéssemos chegado tarde demais? Não chegamos. E sabe por quê? Porque você foi corajosa o suficiente para me contar tudo, mesmo sabendo que eu podia não acreditar. Você salvou sua mãe, Sofia, e você salvou nossa família. Ela sorriu e pela primeira vez no dia, voltou a parecer uma adolescente normal de 13 anos. Vó, posso te pedir uma coisa? O que quiser. Da próxima vez que eu sentir que algo está errado, você promete que vai me ouvir. Prometo. Mas, Sofia, espero que não tenha próxima vez. Sua mãe aprendeu a lição. 4 meses depois, recebemos uma carta da Justiça informando que Felipe Santos havia sido condenado a 10 anos de prisão por estelionato qualificado. As vítimas conseguiram recuperar parte significativa dos bens roubados. E Beatriz decidiu usar o dinheiro que teria gasto na lua de mel para fazer uma viagem para a Europa com Sofia. A história se espalhou pela cidade e até saiu no jornal local. Sofia virou uma pequena celebridade na escola, conhecida como a adolescente que salvou a mãe do golpista. Ela lidou com a fama com a mesma maturidade que havia demonstrado durante toda a crise. Beatriz voltou a namorar 8 meses depois, mas dessa vez seguiu à risca o protocolo que estabelecemos. Apresentou o pretendente para Sofia e para mim depois de apenas 2 encontros. Permitiu que fizéssemos todas as perguntas que quiséssemos e esperou nossa aprovação antes de se envolver mais seriamente. O novo namorado, Gabriel, é veterinário, tem uma filha de um casamento anterior e passou no teste da Sofia com louvor. Principalmente porque foi honesto sobre suas dívidas estudantis e sobre o fato de ainda estar pagando pensão para a ex-esposa. Transparência total. Exatamente o oposto do que Fernando oferecia. Hoje, quando conto essa história para outras pessoas, muitas me perguntam como foi possível uma adolescente de 13 anos descobrir algo que os adultos não perceberam. Minha resposta é sempre a mesma. As jovens observam tudo e quando prestamos atenção no que elas têm a dizer, muitas vezes elas nos surpreendem com sua sabedoria. Sofia me ensinou que intuição não tem idade, que coragem às vezes vem nos pacotes mais jovens e que a família verdadeira sempre se protege mutuamente. Ela me ensinou que quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira mesmo. Mas a lição mais importante que aprendi naquele dia foi sobre confiança. Não a confiança cega que quase destruiu Beatriz, mas a confiança inteligente, aquela que conhece a pessoa, faz perguntas, observa comportamentos e, principalmente, confia nos próprios instintos. E quanto ao vestido de noiva, que custou mais que minha aposentadoria,
Beatriz o doou para uma instituição que ajuda mulheres carentes a realizarem o sonho do casamento. Ela disse que queria que o vestido trouxesse felicidade verdadeira para alguém, não a ilusão de felicidade que quase a destruiu. Às vezes, ainda acordo de madrugada, lembrando de como tudo poderia ter terminado diferente. Se Sofia não tivesse tido coragem de me contar suas descobertas, se eu não tivesse confiado nela, se Carla e as outras vítimas não tivessem decidido agir, Beatriz teria perdido tudo. Nossa família teria sido destruída por um homem que via pessoas como objetos a serem explorados. Mas acordamos desse pesadelo a tempo. E hoje, 4 anos depois, quando olho para Sofia, agora com 17 anos, e ainda mesma jovem observadora e corajosa, eu sei que nossa família é mais forte por ter passado por essa provação juntos. A verdadeira intenção daquele casamento era roubar não apenas o dinheiro de Beatriz, mas sua dignidade, sua confiança em si mesma e sua capacidade de amar de novo. Felizmente, o amor verdadeiro de uma família unida foi mais forte que todas as mentiras de Fernando. E hoje eu sei que, não importa quantos golpistas existam no mundo, enquanto tivermos uns aos outros, enquanto prestarmos atenção nos sinais e enquanto confiarmos na sabedoria que vem do coração, mesmo quando esse coração tem apenas 13 anos, sempre teremos uma chance de nos proteger. E agora eu quero saber, você teria feito o mesmo? Escreve nos comentários. E se essa história mexeu com você, deixe o seu like e se inscreva.